Amém? Nós ainda estamos nos adaptando com esse negócio aí. E se Deus quiser, a hora que a gente ajustar certinho aí, vai dar tudo certo. Amém? Tá dando para perceber a diferença? Amém? Glória a Deus. Que bom. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Nós te louvamos e nós queremos pedir que o Senhor venha ministrar em nossos corações, que o Senhor venha falar em nossos corações, que possamos sairmos daqui edificados, abençoados, ministrados pelo Senhor. Que seja o teu Espírito Santo, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a ministrar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos, semana passada nós até dizemos que nós lançamos oficialmente o nosso tema, que trabalharemos por um tempo, em busca da intimidade, amém? E nós trabalhamos a semana passada um tema, e eu queria não necessariamente dar continuidade na mesma mensagem, mas com o mesmo foco, em busca da intimidade. E o meu tema de hoje é: em busca da intimidade, preciso me conscientizar do ônus e do bônus. Eu acho que todos nós precisamos saber o que é ter intimidade. E obviamente nós estamos falando da intimidade com Deus, e quando falamos da intimidade, a gente traz para o campo humano, para a gente entender mais fácil. E eu queria compartilhar com vocês esse tema hoje. E a semana passada falamos sobre a importância de uma estrutura em uma intimidade. Uma intimidade sem estrutura, ela não vai sobreviver. Se ela não for sólida, ela não vai sobreviver. Falamos de algumas características necessárias para um bom relacionamento. Quando se fala de uma intimidade, obviamente, estamos falando da intimidade com Deus e também da intimidade com os nossos irmãos, com as pessoas às quais nós convivemos. E hoje eu quero falar sobre: em toda intimidade haverá ônus e bônus. Em todo relacionamento que você buscar intimidade, você vai ter o ônus e você vai ter o bônus. Não tem como fugir disso. Obrigado, meu irmão. A semana passada mencionei que em todo relacionamento, mesmo que inconsciente, sempre haverá um interesse. Mesmo que não seja de forma explícita, proposital, haverá interesses. E quando a gente fala de interesses, não estamos falando num sentido pejorativo, não estamos falando num sentido maldoso, mas a intimidade, ela vai gerar interesses. E se você perguntar, mas Deus teve interesse em buscar intimidade conosco, o que vocês acham? E nós temos interesse em buscar intimidade com Deus? Se você disser que não, eu vou dizer que você está enrolado, ou você não entendeu o Evangelho. A começar a nossa salvação, a começar o perdão dos nossos pecados. Então vejam só, para que possamos entender o que seria ônus e bônus. Primeiro, ônus, eu vou resumir: obrigações. E o que seria o bônus? Vantagens. Então, numa intimidade, num relacionamento, eu vou ter as minhas obrigações para com, assim como vou receber vantagens se eu tiver intimidade com Deus, com alguém, com pessoas. Agora, olhando para o nosso relacionamento com Deus, não podemos deixar de reconhecer essa realidade. E eu queria que você entendesse isso. Primeiro, o que Deus tem para nos oferecer? Qual é o ônus de Deus? Ou seja, qual é a obrigação de Deus? É forte essa expressão, não é? Mas Deus fez alguma coisa por nós. Ele fez. Aí eu coloquei algumas coisas. O que Deus tem para nos oferecer? Primeiro, Ele ofereceu o seu Filho. Amém? Ele ofereceu perdão. Ele ofereceu graça. Ele ofereceu amor, paz, alegria. Ele ofereceu fruto do Espírito: amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele nos ofereceu tanto.
Então, se nós olharmos o que Deus tem para nos oferecer, o ônus de Deus, Ele deu seu Filho. O que Deus tem para nos exigir, que seria o bônus de Deus? E aí? O que Ele teria para nos exigir? O nosso amor por Ele, amém? No mínimo, recebê-lo, aceitá-lo. O que nós podemos oferecer a Deus? A aceitação, a obediência. Agora, se nós oferecemos a Deus o nosso amor, a nossa aceitação, a nossa obediência, nós teremos bônus. Vocês estão conseguindo entender? Então, em um relacionamento, quando se fala da busca da intimidade com Deus, nós precisamos entender que haverá ônus e haverá bônus, da parte de Deus e da nossa parte. Dentro dessa perspectiva, teríamos muitos textos na Bíblia para explorarmos, muitos. Mas eu queria pegar um texto, eu vou pedir o pessoal da mídia para colocar, até porque eu peguei várias versões, eu estudo várias e vou pegando ali aquelas que mais nos traz clareza para aquilo que nós vamos ministrar. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, obviamente, deixa aberta aí. Salmos capítulo 119, nós vamos até o último versículo, amém, queridos? Quem falou amém com convicção é porque está com sede de Deus ou porque não conhece o Salmo. Então é sede de Deus, amém? Salmo 119, versículo 1 diz assim: felizes são aqueles que andam por caminhos retos, que estão de acordo com a lei do Senhor. Em outras versões vai dizer bem-aventurado, mais que felizes e etc. Mas essa versão que eu peguei, felizes são aqueles. Agora, dentro desse texto, ônus nosso, andar por caminhos retos. É obrigação nossa, amém? Então eu preciso andar, está no texto aí, felizes são aqueles que andam por caminhos retos. Eu preciso andar nos caminhos do Senhor. Eu preciso permanecer, estar de acordo com a lei do Senhor. Esse é o ônus. Eu preciso estar de acordo. Eu preciso andar segundo os caminhos do Senhor. Obrigação nossa. E se nós olharmos o que Deus fez, qual foi, eu diria, a obrigação de Deus, qual foi o ônus de Deus? Foi de nos dar a palavra, de nos dar o caminho, de nos dar a lei dele para que nós pudéssemos andar. E dentro desse versículo, qual é o nosso bônus? Felizes são aqueles. O que nós receberemos? Deixa eu fazer uma pergunta para você, e não vou constranger ninguém, fica tranquilo. Você já teve dias de tristeza? Você já teve dias de angústia? Você já teve aqueles dias que você... Eu não sei nem que expressão usar. Certamente todos nós já tivemos. Agora inverte aí, você já teve dias que você estava, como se diz, rindo para as paredes? Você já teve dia que você estava feliz? A pergunta que nós vamos fazer é, mas por que não estar felizes todos os dias? Deixa eu te dizer algo, se você andar segundo os caminhos do Senhor, mesmo nos dias difíceis, o Senhor vai sustentar, e você pode até por um instante estar triste, mas Ele vai te sustentar, e você mesmo na dificuldade, você vai ver alegria no Senhor. Mas esses são para aqueles que andam de acordo com as leis do Senhor. Verso 2: felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Felizes são aqueles que se esforçam. Aqui é o ônus. O ônus nosso, é claro. Agora, você talvez já ouviu essa frase, nada é de graça. Já ouviu? A única coisa que é de graça é a graça de Deus,
que é de graça. Porque se não fosse de graça, não teria graça. Então a graça de Deus é de graça, mas o resto, nada é de graça. Há um preço a se pagar, há um preço a se conseguir, há algo a fazer que nós precisamos fazer. É o nosso ônus. E o texto está dizendo: felizes são aqueles que se esforçam. Queridos, é muito gratificante quando a gente alcança algo, quando a gente conquista algo, quando a gente alcança aquilo que nós nos esforçamos. Muitas vezes a gente vê pessoas que alcançou na vida, mas às vezes a gente não olha o quanto ela se esforçou, o quanto ela batalhou, o quanto ela ralou na vida. Eu estava ouvindo essa semana uma entrevista com o Paulo Guedes, o ex-ministro lá da Fazenda, e eu achei interessante uma coisa que ele falou. Lá na década de 80, 70, 80, quando ele ainda estava novo, estudando e tudo mais, e obviamente na área dele, da economia e tudo mais, ele começou a alcançar um certo destaque. E lá em 1980 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o ano, teve umas pessoas que o convidou para ir para a política. E ele foi até um dos professores, um dos mentores dele da faculdade, e falou isso para ele. E aquele professor disse para ele: posso te dar um conselho? Não vá para a política agora. Você é um cara muito inteligente, etc, etc. Elogiou ele e disse assim: se prepare primeiro, você não está pronto. Estude mais, busque mais. Conheça mais, lá na frente, mais tarde, quem sabe você vá. Mas agora, se você for, você não está pronto. E eu achei interessante ele dizendo isso, porque ele era novo. E aí ele disse que, depois daquele conselho, ele disse que ele enfiou a cara nos estudos. Ele foi estudar, e chegou onde chegou. Hoje é um cara renomado aí no mundo, aí na área dele. Só que o que me chamou a atenção foi a questão do esforço. Não adianta apenas: eu sou um cara inteligente, eu sou uma mulher inteligente, está tudo resolvido. Não, queridos, nós temos que esforçar. Agora veja, o esforço na vida também para que possamos buscar a Deus. Felizes são aqueles que se esforçam. Queridos, a Bíblia diz, Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. Eu preciso me esforçar para crescer em Deus. Eu preciso me esforçar para vencer o pecado. Eu preciso me esforçar para vencer as tentações. Eu preciso me esforçar para ler, para buscar a Deus, para vir à igreja, para estar na igreja, para participar da igreja. É esforço. E a Bíblia está dizendo: felizes são aqueles. Aí tem muita gente que não se esforçam e não chega onde você está chegando, amém? Porque você é um esforçado. Você é um esforçado. Obrigado. E vejam só, queridos, o texto está dizendo: felizes são aqueles que se esforçam para obedecer. Aí tem um detalhe: de todo coração. Para obedecer de todo coração à vontade revelada de Deus. É interessante, queridos, que quando se fala de obediência, eu vou perguntar para os pais aqui: você aceita uma meia obediência dos seus filhos? Uma obediência mais ou menos? Aí eu vou perguntar para os casais casados: você aceita uma meia obediência do seu cônjuge? Eu nem terminei a frase e já escutei um não ali bem alto. Queridos, não existe meia obediência. Agora, sabe qual é a grande verdade? Às vezes, para com Deus, nós o obedecemos pela metade. É aí que a gente precisa entender que se eu quero, de fato, herdar as promessas de Deus, felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus.
Queridos, eu confesso para vocês que tem áreas que a gente precisa sim dizer para Deus: Deus, eu não estou conseguindo obedecer, me ajude. Porque tem áreas que a gente precisa lutar contra a carne, contra a alma, contra as nossas vontades, a gente precisa lutar contra o nosso eu. Porém, Deus conhece o nosso coração, quando Ele vê que de fato a gente está buscando de todo coração. Versículo 3. Ele ainda continua: felizes são aqueles que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui, queridos, cuidado. Às vezes podemos praticar o mal em pequenas coisas do dia a dia. Esses dias eu estava ali, a gente vai muito no supermercado Berton, porque é caminho da roça. E ali já aconteceu comigo, outro dia eu vi acontecer, o cara parou, deu seta para entrar numa vaga de estacionamento, estava esperando o outro carro passar, o outro veio e tchum, no lugar dele. Quem já passou por isso aí? Buzinou, xingou, não precisa levantar a mão. O cara veio, entrou, e eu estava esperando o outro passar, porque ele estava na minha frente. Era um senhor que estava na minha frente, que queria entrar, o outro pegou o lugar dele. Ele só fez assim, eu acho que o cara era crente. Ele só fez assim, seguiu viagem, foi procurar outro lugar. E eu olhei, o cara desceu, tipo assim, não foi eu, não vi. Maldade. Talvez nós já praticamos maldades, às vezes no nosso relacionamento com as pessoas do nosso convívio, às vezes no trabalho, às vezes aquelas maldades, eu podia ajudar, mas deixa ele, eu podia fazer, mas deixa que ele faz, eu podia dar uma força, mas vou largar, não vou fazer, eu vi que vai dar ruim, deixa dar ruim. Queridos, as nossas atitudes vão denunciar quem nós somos. E que o texto está dizendo que não praticam o mal. Não praticam o mal e andar sempre pelo caminho do Senhor. Não dá para andar só de vez em quando no caminho do Senhor. O texto está dizendo andar sempre. E é interessante, queridos, graças a Deus, aqui não acontece isso. Sabe aquelas pessoas que, na semana da ceia, essa semana eu não posso pecar porque domingo vai ter a ceia do Senhor. Já viu gente assim? Não, eu estou falando de realidade que eu já vi. Não, domingo é a ceia, eu não posso. Essa semana eu tenho que me manter em santidade. Aí ela passa a Semana Santa. A Semana Santa não, de forma santa. Ela passa a semana em santidade, aí ela vem na igreja domingo, ela toma a ceia do Senhor, aí chega segunda-feira, opa, tem mais 3 semanas agora para dar uma... Queridos, não existe isso. A nossa santidade, andar em santidade, andar em obediência, é sempre. Felizes são aqueles que andam sempre, sempre em santidade, sempre em obediência. Amém, queridos? Versículo 4. O Senhor mesmo nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. Olha que interessante. Ele nos deu instruções, ônus da parte de Deus. Amém? Se Ele quer que a gente obedeça, então Ele tem que falar no quê? Então Ele nos deu, Ele nos mostrou, Ele deixou escrito, e Deus é tão maravilhoso. Eu gosto de Deuteronômio 28, porque ele fala assim, aliás, Deuteronômio 29, ele fala assim, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. É como se fosse um professor ditando a matéria para uma prova. Ele está falando, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Vai cair na prova, tudo bem? Aí ele fala assim, escolha, pois, a bênção. Ele dá a resposta que você tem que responder. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a bênção, escolha, pois, a vida.
E tem gente que mesmo tendo a resposta certa, ele vai lá e põe a resposta errada, e pratica aquilo que é errado. Então vejam só, o Senhor mesmo nos deu as suas instruções. A obrigação dele, o ônus dele, ele nos deu. Agora, para quê? Para que nós pudéssemos obedecer fielmente. E o que seria obedecer fielmente? Eu vou dar um exemplo financeiro, pode ser? Guarda seu coração e aceite a palavra. Se eu devo para você R$100, e eu vou e te devolvo só 80, eu fui fiel. Se o meu compromisso com você é 100 e eu te devolvo 98, eu fui fiel. Se eu devo para você, se o meu compromisso com você é 100 e eu te devolvi 99,99, eu fui 100% fiel. Vocês entenderam do que estou dizendo? Porque às vezes nós fazemos isso. Às vezes aquilo que precisamos honrar a Deus, como o Roberto ministrou, às vezes nós não honramos fielmente. Eu quero que você entenda os princípios da palavra de Deus, porque se eu faço isso, felizes são aqueles que é fidelidade. Então vejam, o texto está nos desafiando a sermos fiel 100%, plenamente, em tudo. Eu dei um exemplo básico e fácil para a gente entender. No versículo 5 ele diz assim: e o meu maior desejo é ter um andar correto, obedecendo sempre às suas ordens escritas. Eu não sei quanto a você, queridos, mas existem alguns momentos que, ao ler a Bíblia, no meu caso, às vezes eu sou confrontado e às vezes me dá vontade de chorar, às vezes me dá vontade de falar, Deus, e às vezes a gente ora, eu particularmente, eu olho para o texto, leio uma, duas vezes, pego várias versões, leio, releio, e esse versículo aqui me pegou. Olha o salmista dizendo: e o meu maior desejo é ter um andar correto. Isso aqui nos traz uma informação. Se ele está dizendo que o meu desejo é ter um andar correto, ele está reconhecendo que ele tinha áreas na vida dele que não estava correta. Por isso que eu disse agora há pouco, o esforço que temos que ter, o esforço que precisamos fazer para andar de forma correta. Queridos, o nosso coração tem que arder por isso. O nosso coração tem que ter um desejo de andar correto naquilo que não está correto. E é interessante que a gente precisa olhar para a palavra de Deus, trazer para nós. Quando ele fala, meu maior desejo é andar correto, é o ônus nosso, é a obrigação nossa, é aquilo que nós precisamos fazer. E aqui que eles veem um convite para você. Como o salmista disse, Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, queridos, às vezes é a gente ter a coragem de fazer como o salmista. Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E se nós formos confrontados por Deus, de que há em nós algo fora da vontade de Deus, que a gente possa fazer como o salmista aqui, ter o desejo de consertar, de colocar as coisas no lugar e andar de forma correta, obedecendo sempre, sempre às ordens de Deus. Ele fala na parte B, obedecendo sempre às ordens. Aqui volta o mesmo raciocínio. Dá para obedecer só de vez em quando? Dá para obedecer só quando me convém? Dá para obedecer só quando tem um irmão perto e quando não tem, deixa assim mesmo? E é interessante que a gente tem uma predisposição de fazer isso. Sim ou não, gente? Não deixa eu sozinho nessa não, hein? Sim ou não? No trânsito, por exemplo, quando a gente está sozinho, a gente dirige à vontade. Quando está cheio de crente dentro do carro, cheio dos irmãos juntos, deu caramba por mão, o que é que a gente faz? Opa, tem gente perto, eu não posso errar. Opa!
E quando a gente cruza com alguém na rua, ui, será que o irmão viu passando o sinal vermelho? Às vezes a gente sai aqui do IFC, 15 para as 11, 11 horas, 11 e pouco, e às vezes, quando eu dou carona para algumas pessoas que às vezes precisa, eu sempre falo, gente, depois das 10 da noite eu não paro em sinal, no sentido de ficar parado, plantado, esperando, 11 horas da noite. Eu paro, aquela velocidade que dá segurança, eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, eu sigo viagem. Amém, queridos? É segurança. Agora você fica lá 1 minuto e meio parado num semáforo, 11 horas da noite, você está correndo risco. Eu falo isso com garantias, porque quando eu morava em Campinas, eu dei aula para um policial, e uma vez eu conversei com ele sobre isso, ele falou assim, Val, depois das 10 da noite, em Campinas, aliás, Campinas depois das 9 da noite, ele falou, olha, não tem ninguém, vai embora, não fica parado em semáforo, não. E desde lá eu faço isso, com segurança, amém, queridos? E vai fazer um corte lá na internet, vai falar que o pastor ensinou a passar no sinal vermelho. Não vai fazer, não. Então, vejam só, quando a gente fala de obedecer sempre, é obedecer sempre. Qualquer pai, qualquer mãe, se o filho falar, pai, eu vou te obedecer de segunda a sexta, sábado e domingo eu não vou obedecer não, tudo bem? Você aceitaria aí, Roberto? Não vou nem perguntar para os outros. Sidney, é ruim, né? Então vejam só, o texto está dizendo para obedecermos sempre. Olha o versículo 6. Fazendo isso, eu sei que não ficarei decepcionado, porque dou o devido valor a todos os seus mandamentos. Amém, queridos? Qual o bônus desse verso? Não ficarei decepcionado. Só que antes do bônus vem o ônus. Obedecer fielmente, andar sempre na vontade e etc. Então vejam só, ele está dizendo, não ficarei decepcionado. É aquilo que eu disse, queridos, quando nós andamos 100% na palavra de Deus, mesmo quando vêm as coisas, mesmo quando vêm as tribulações, a gente vai estar seguro em Deus. A gente vai estar firme nele. Nós vamos ser, como nós pregamos domingo passado, inabaláveis. Os resultados estão condicionados à nossa entrega para com Deus. Dar o devido valor aos mandamentos. E isso é o todo. Não adianta querer fazer só uma parte, é o todo. Olha o versículo 7. Eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando estiver colocando em prática as suas leis, tão justas e perfeitas. Em tudo dai graças. O salmista está dizendo, eu darei graças, à disposição de colocar em prática. Eu farei com alegria no meu coração. Queridos, sendo sincero, tem coisas que a gente obedece, mas a gente obedece, ou não é verdade? Tem coisa que a gente faz, mas a alma não quer fazer. É nesses momentos que a gente vê a graça de Deus se manifestando em nossas vidas. É a gente fazer aquilo que a alma não quer, é a gente fazer aquilo que o diabo não quer, é a gente fazer aquilo que às vezes pessoas não querem, mas eu darei graças ao Senhor de todo o coração, quando eu estiver colocando em prática aquilo que a tua palavra me ensina. Que nós possamos colocar em prática com alegria em nossos corações, mesmo que seja difícil. Cuidado, muitos de nós sabemos o que tem que fazer, mas às vezes não fazemos. É interessante que há 2 domingos atrás a pastora pregou sobre perdão. E depois nós até falamos no final sobre sementes. Muitas vezes o diabo coloca uma semente em nós. Semente de amargura, semente de falta de perdão ou falta de perdoar. E ele vai colocando, ele vai jogando, ele vai jogando. E um grande engano do diabo é quando ele convence a gente, aquela famosa frase, não é nada não. Não, deixa para lá, já viu isso? Não é nada não.
E às vezes a gente já foi confrontado, Deus já falou, nós sabemos que precisa fazer, mas às vezes não fazemos, a gente vai deixando, mas a semente está lá. Eu costumo dizer que Satanás é estrategista, queridos. Ele pode deixar uma semente incubada no seu coração por décadas. Haja vista os casais que têm aí mais de 30, 40 anos de casado, ou mais. Muitas vezes, há casais que vão para o gabinete, que vão para uma terapia, porque foram traumatizados, às vezes, há 30, 40 anos atrás, e não resolveu aquele problema. Nós, como pastores, já tivemos a experiência de cuidar de pessoas que trouxe no coração uma frase falada por um dos cônjuges por mais de 10 anos. E quando aquela pessoa falou, não, foi quando você disse isso, o outro olhou e falou, mas quando que eu fiz isso? Aquela vez assim, a gente estava assim, a pessoa guarda até o segundo do momento. Um lado tinha exatamente a cena gravada aqui, o outro lado nem sequer lembrava se tinha algum dia falado alguma coisa naquele sentido. E quando a pessoa colocou para fora, o outro lado chorou que nem criança, dizendo, por que você não me falou? O diabo a convenceu, não é nada não, deixa para lá. Nada não, deixa para lá. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos depois. Queridos, no temor do Senhor, com maturidade, biblicamente falando, não deixe as coisas por resolver. Resolva. O salmista está dizendo, eu darei graças ao Senhor de todo o coração quando estiver colocando em prática a sua lei. E praticar a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, muitas vezes vai depender do nosso esforço, vai depender do nosso agir. Se as leis de Deus são justas e perfeitas, isso me dá segurança nesse relacionamento com Ele. A parte B do versículo diz que as leis do Senhor são justas e perfeitas. Então, se você está buscando intimidade com Deus, você terá da parte dEle aquilo que é justo e aquilo que é perfeito. Versículo 8. Senhor, obedecerei às tuas ordens escritas. Por favor, nunca me abandone. Obedecerei às tuas ordens. Ônus nosso, obedecer. Não é isso? Por favor, não me abandone. Ônus de Deus, não nos abandonar. E bônus nosso, não sermos abandonados jamais. Lá em Ezequiel diz que pode uma mãe porventura abandonar um filho? Pode, a gente já viu isso. Todavia, mesmo que uma mãe possa, eu jamais te abandonarei. Este é o bônus que nós temos, queridos. Na maior das tuas lutas, jamais seremos abandonados por Deus. Na maior das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, jamais seremos abandonados por Deus. Só quem já foi vítima de abandono sabe a dor do abandono. Mas eu queria que você entendesse, Deus jamais te abandonará. Deus jamais vai nos abandonar. Versículo 9, como pode um jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando seus passos de acordo com a sua palavra? Quantos jovens nós temos aqui? Então essa palavra é para você, tá bom? Muito embora a gente sempre use esse versículo aqui para os jovens, jovenzinhos, né? Mas ela serve para todos nós, para cada um de nós, como podemos manter a nossa vida limpa, pura, como? Qual a resposta que nós temos? Vigiando os nossos passos, de acordo com a sua palavra. Qual seria o bônus? Uma vida limpa e uma vida pura.
Agora, o desafio desse versículo para nós: vigiar os nossos passos, vigiar o nosso caminho, vigiar a nossa conduta, aquilo que fazemos. Tomar cuidado, queridos, o diabo, ele vive ao nosso derredor, a Bíblia é muito clara, ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma brecha. E tem gente que não dá brecha, abre a porteira de uma vez, não é assim? E o diabo deita e rola, ele é oportunista. Se ele está procurando e você abre, ele vai bagunçar. Então vejam só, qual é o nosso ônus? Vigia, irmão. A gente até brinca aqui de vez em quando, vigia, irmão. E quando a gente fala de vigiar, queridos, muitas vezes é nas pequenas coisas. É nos pequenos detalhes, é nas pequenas coisas do dia a dia, a gente tem que vigiar. Tem uma coisa muito séria, e às vezes a gente é pego, queridos, pelas artimanhas do diabo. Fica tranquilo que eu não vou te constranger. Mas quem aqui já mentiu sem querer? E depois você se deu conta, pô, mas peraí, isso que eu falei foi mentira. Já aconteceu isso com você? Já. E quando nós temos sinceridade no nosso coração, Deus conhece. Quando você olha e fala, nossa, eu falei aqui, você não era isso, eu menti. Deus me perdoa. Deus conhece o seu coração? E agora quando a gente planeja a mentirinha? Deus também conhece o coração ou não? Então vejam só, eu preciso vigiar. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes, no dia a dia, existem situações que o diabo lança para que a gente possa mentir, para que a gente possa fazer aquilo que vai desagradar a Deus. Como eu posso manter o meu coração, a minha vida limpa e pura? Vigiando. Posso fazer uma brincadeira, que vocês estão muito sérios aí, olhando para mim? Fala para a pessoa que está do seu lado, vigia, varão, ou varoa. Vigia, irmão, não é isso? É uma verdade, queridos, porque o diabo, ele quer nos derrubar, ele quer nos atingir, ele quer nos prejudicar. Versículo 10, eu o busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Qual é o ônus? Eu te busco de todo o coração, é buscar a Deus. É buscar a Deus, quando? Sempre. Buscar-me-eis e me acharei. Enquanto se pode, quer dizer que vai chegar um tempo que não vai poder, que vai piorar. Então busque, não permita que me desvie dos teus mandamentos, peça a Deus, busque a Deus. O salmista está pedindo, Deus, não permita que eu me desvie. E aqui tem uma questão muito séria. Quando nós chegamos para Deus e falamos, Deus, não permita que eu desvie, significa que Ele vai nos corrigir. Que na hora em que nós estivermos saindo do caminho, Ele vai nos corrigir. Aí que Ele vai dar nossa disposição em obedecer. Versículo 11. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. A versão mais conhecida desse versículo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa versão escondi, ela traz uma ideia que a gente pegou algo e escondeu para ninguém ver, não é isso? Então essa outra versão, quando fala suas palavras estão sempre presentes, ele está trazendo a ideia de que a palavra de Deus está onde? Está clara no coração, está sempre clara, aquilo que Deus fala está sempre claro. Então veja, se eu coloquei as palavras do Senhor no meu coração, eu vou conseguir vencer o pecado e não vou pecar contra o Senhor. Então vejam, esse salmo, ele é 176 versículos, dá para a gente fazer aqui uma série aqui de vários meses, mas vamos lá. Versículo 12, Senhor, eu o louvo, ensina-me as suas ordens escritas, ensine-me. Se eu perguntasse aqui, quantos de nós já lemos a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse? Quem já leu a Bíblia toda aqui? Amém?
Certamente a gente não lembra de tudo, certo? Certamente muitas coisas nós lemos, até lembramos se perguntar, mas certamente tem muitas coisas que a gente guardou aqui. E aí não só no ler, mas no sentar e ouvir uma mensagem, um estudo e etc, etc. Agora, olha o que o salmista está dizendo: Senhor, ensine-me. Porque às vezes a gente lê, mas a gente não entendeu. Às vezes a gente leu, mas a gente não compreendeu. Às vezes a gente leu, mas não chegou à revelação. Que nós possamos clamar a Deus: Deus, me ensina as tuas palavras. Me ensina a tua palavra, queridos. E todos nós precisamos, todos nós. No versículo 13 diz assim: tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Aqui tem uma questão cultural do judeu. O judeu, ele lê em voz alta. Lembram daquele moço eunuco lá em Atos capítulo 7, quando ele está indo na carruagem e ele está lendo, aí o Filipe chega do lado e pergunta: entendes o que ler? Como entenderei se não tem quem me explique? E aí o Filipe: posso subir aí? Sobe, ele sobe. E os dois vão juntos. E o texto que ele lia era um texto de Isaías. Ele estava lendo, mas não estava entendendo. Deus enviou o Filipe para explicar para ele. Agora, eu e você, muitas vezes também lemos e não entendemos. O judeu, ele tinha a prática de ler e ele tinha a prática de repetir. E aqui ele está dizendo: tenho repetido com os lábios todas as suas leis. Então ele sabia, só que ele não tinha revelação. Por isso que no versículo anterior ele está dizendo: ensina-me. Você quer ver um outro cara que conhecia, mas não tinha revelação? Aquele moço rico. Quando ele chega para Jesus e faz uma perguntinha básica: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Boa pergunta, não é isso? E aí Jesus falou: olha, Jesus falou sobre a lei, etc, faz isso, amará teu pai e tua mãe e tal. Aí aquele moço diz assim: ó, tudo isso tenho feito desde a minha infância. Um exemplo de quem fazia o quê? De quem lia, de quem repetia. E aí quando ele fala isso, tem uma das versões, ou um dos evangelhos que fala assim: Jesus amou aquele moço. Queridos, isso aí me chama tanta atenção. Jesus amou ele, por causa daquilo que ele fazia desde a infância. Agora veja, ele fazia algo desde a infância, mas ele não tinha revelação. Qual era a revelação? Beleza. Então faz o seguinte, cara, vai lá, vende tudo que você tem, vem, segue-me. Ele tinha a revelação da palavra? A Bíblia diz que ele saiu furioso, saiu bravo com Jesus. Então eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso ler em voz alta se necessário, não importa, mas eu preciso buscar a revelação. É o que o salmista está fazendo no versículo anterior: ensine-me, Senhor, ensina-me. Versículo 14: fico tão alegre, andando de acordo com a sua vontade, revelada como os que possuem grandes riquezas. Olha que interessante, eu fico tão alegre andando de acordo. Você já teve aqueles momentos que você esteve em luta, e você conseguiu vencer aquela luta? Você conseguiu superar aquela luta? Como você continuou a vida? Oh, glória a Deus, consegui. Venci. Você vai, aqui o salmista está dizendo: fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade. Ele está dizendo da alegria. Agora veja, qual é o ônus? Andar de acordo com a vontade. Qual é o bônus? Uma vida verdadeiramente de alegria. Uma alegria verdadeira, uma alegria plena. Saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Só que a parte B fala algo que me chamou a atenção. Fico tão alegre andando de acordo com a sua vontade revelada, como os que possuem grande riqueza. A alegria dele não está em riqueza, está em fazer a vontade de Deus.
A alegria dele não está em valores, mas está em andar segundo a vontade de Deus. Versículo 15. Meditarei nas tuas ordens e as aplicarei à minha vida. Os seus caminhos são muito importantes para mim. Olha que interessante, queridos. Meditarei nas suas ordens e as aplicarei. Eu já disse, não adianta conhecer, não adianta ler, não adianta se eu não aplicar na minha vida. A Bíblia diz, não minta. Aí eu sei que não pode mentir, eu li, eu meditei, eu sei da realidade, mas eu minto, eu não estou aplicando. É a mesma coisa de pegar um remédio, olhar para o remédio e falar, nossa, esse remédio aqui é bom mesmo, muito bom, mas eu não vou tomar não. Vai resolver alguma coisa? Eu preciso aplicar a palavra de Deus em minha vida. Eu preciso viver a palavra. Versículo 16. Minha maior alegria é cumprir as suas ordens escritas. Não me esqueço da sua palavra. Qual que é o ônus aqui? A minha maior alegria é cumprir as suas ordens. Está tudo no contexto do que nós estamos falando. Eu preciso cumprir com alegria. E aí ele fala na parte B, não me esqueço da sua palavra. Esse é um desafio para o dia a dia, queridos, não esquecer da palavra de Deus. Não esquecer dos seus ensinamentos, não esquecer daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz, das promessas, daquilo que Ele vai fazer, é não esquecer. É vivê-las dia após dia, crendo. E o versículo 17 vai encerrar dizendo assim, mostre o seu grande amor por mim, seu servo. Assim viverei eternamente e serei capaz de obedecer a sua palavra aqui na terra. Aí tem uma outra versão que diz assim, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Faze bem ao teu servo, e aí eu viverei. Nós dependemos de Deus, queridos, nós dependemos da graça de Deus. Na outra versão, a primeira, mostre o seu grande amor por mim, seu servo. Queridos, Jesus já fez isso, Deus já fez isso. João 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, mostre o seu grande amor por mim, o seu servo. Assim viverei eternamente e serei capaz de obedecer a sua palavra aqui na terra. Jesus é o grande amor de Deus por nós. Jesus foi a maior demonstração de amor de Deus por nós. O salmista disse, mostra o seu grande amor. Ele, pela fé, tenho certeza que ele creu, que ele iria ver isso acontecer na vida dele. E por que eu creio nisso? Porque aqueles que estavam no Antigo Testamento, quando eles morriam em Deus, eles iriam para onde? Para o seio de Abraão. Jesus, quando ele morre, Efésios capítulo 4 vai dizer que, depois de morto, ele foi até as profundezas e levou cativo o cativeiro. Aquelas pessoas que morreram no Antigo Testamento, e com certeza o salmista estava lá. Mostre-me o teu grande amor. O grande amor chegou lá. Vem comigo. E a Bíblia diz que ele pregou. E eles foram com Jesus. E aquela informação que Jesus dá lá na cruz para aquele moço, aquele ladrão que estava do lado dele. Quando ele fala para Jesus, olha, misericórdia de mim. Quando aquele moço diz para Jesus, lembras-te de mim quando estiver no teu paraíso. E Jesus diz para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi lá conhecer, mostre o seu grande amor. Ele foi lá conhecer este amor que é Jesus, este amor que nós estamos buscando intimidade com Ele. Então o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e quando o véu se rasga, significa que nós podemos ter intimidade com Ele. Este grande amor que o salmista pediu para conhecer, ele conheceu e nós também o conhecemos. Quero terminar trazendo uma realidade. Jamais o nosso ônus será maior que o bônus que recebemos de Deus. Jamais aquilo que faremos será maior do que aquilo que nós recebemos, porque Deus é um Deus de bênção. A palavra de Deus contém inúmeras promessas de bênçãos para nós. Por isso o bônus dessa intimidade com Deus é imensurável. Queridos, quando nós buscarmos intimidade, nós alcançaremos os bônus de Deus. O nosso tema é: em busca da intimidade, preciso me conscientizar do ônus e do bônus. Se nós continuássemos nesse Salmo 119, que tem 176 versículos, se eu não estou enganado, nós vamos até no final, nessa ônus e bônus, ônus e bônus, ônus e bônus. Quem sabe Deus direcionou para continuar pregando isso aqui, vamos ver. Você vai ver que, se nós buscarmos intimidade, conhecendo essa realidade, nós vamos herdar algo maravilhoso. E eu quero encerrar com um versículo que eu posso dizer que é o nosso bônus. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Conhece essa outra versão? Mais do que pedimos, pensamos? Eu vou repetir para você entender isso, queridos, agora. Ele está falando de presente. Glória seja dada a Deus, que pelo seu glorioso poder operando em nós, isso significa que tem um poder de Deus operando em nós. Esse poder que nos leva a ter as bênçãos de Deus, esse poder que nos leva a obedecer a palavra dEle, esse poder que nos leva a entender o amor dEle, a receber o amor dEle, a viver por Ele, esse poder está operando em nós, e esse poder é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Nós não conseguimos mensurar isso, e é a Bíblia que está falando. O versículo 21, a Ele seja dada a glória para todo sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo, amém. É isso que nós alcançaremos, tendo e buscando intimidade com o Senhor. Coisas que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações. Isso significa que nós não somos capazes de alcançar exatamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos mensurar, mas é promessa dEle, e Ele nos dará. Por quê? Porque é o ônus dEle nos dar. O bônus nosso, receber. Eu quero te convidar a ficar de pé. O meu desafio é que todos nós entendamos a necessidade que temos de buscarmos intimidade com Deus. Por gentileza, coloque a música Lugar Secreto, por favor, esqueci de avisar. O meu desejo é que todos nós entendamos a necessidade que temos de buscarmos intimidade com Deus. Agora, não só entender, mas buscar. Como eu disse, às vezes a gente até sabe, mas a gente não põe em prática.
que o nosso coração, que as nossas vidas estejam desafiadas em buscar intimidade com Deus. Meu desejo é que cada um de nós possamos a cada dia alcançarmos essa intimidade com Deus. E enquanto nós ouvirmos essa música e cantarmos juntos, eu queria te desafiar a colocar a sua vida diante de Deus. E se por um acaso há áreas na sua vida que você precisa virar uma chave e dizer: Deus, eu quero mais intimidade,